Fala aí, ô putada. Hoje, antes de a gente entrar no mérito da questão, vou passar um videozinho que eu editei, pouca coisa, de um canal que chama NS Cine. Eu não sei quem é esse cara, não conheço. O YouTube me indicou, eu assisti o canal dele, o link vai estar aí na descrição e nos comentários. Mas vamos lá, vamos primeiro assistir o vídeo que ele fez e depois a gente conversa. Assiste aí. Esse aqui é o Cypher, o cara que traiu toda a tripulação no filme de Matrix. Mas será que ele tinha razão? Será que ele estava certo de alguma forma? Calma, 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 que eu já vou chegar lá. Bom, Neo se sente estranho em relação a essa rotina e esse mundo que ele vive, então depois de alguns acontecimentos bizarros que ele não sabia se tratar de sonhos ou não, ele se encontra com Morfeu, e temos a clássica cena das pílulas. Morfeu promete mostrar a ele a realidade, se escolher a pílula azul é o fim da história, ele volta à sua vida comum e estranha, mas se escolher a pílula vermelha, ele vai descobrir até onde vai essa tal realidade que Morfeu prometeu. Então ele escolhe a pílula vermelha e depois é desplugado da Matrix e a nave de Morfeu o resgata. E isso é uma coisa bizarra, né? Pensa comigo. Imagina se você acordasse nesse mundo devastado e descobrisse que toda essa vida que você viveu até aqui não passou de uma grande simulação. Que tudo isso foi uma espécie de mentira o tempo todo. Que todas as pessoas que você conheceu continuam plugadas na Matrix e são cultivadas para apenas gerar energia para essas máquinas bizarras. Pensa o quão assustador isso seria. E é esse o tipo de imersão e reflexão que Matrix nos traz. Querido Cypher. E aqui começa o verdadeiro dilema. Cypher, esse personagem é muito interessante. Eu realmente gosto muito desse personagem, sabe por quê? Porque ele simplesmente se arrependeu de ter escolhido a pílula vermelha. O Neo acabou de ser desplugado da Matrix, mas o Cypher, ele já foi desplugado há anos. E sabe por que ele se arrependeu de escolher a pílula vermelha? Sabe por quê? Porque talvez, e apenas talvez, esse mundo real não seja tão interessante assim. Bem-vindo ao deserto. No mundo real. Pensa comigo, o Morfeu, ele não disse que a pílula vermelha seria agradável ou que seria um paraíso, ele apenas disse que seria a verdade. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. E aí que tá, mesmo Matrix sendo um mundo de mentiras, as pessoas que estão lá não sabem disso. Elas acreditam que o mundo é real. Tanto é que Morfeu disse que aquelas pessoas ficam dependentes do sistema. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Pensa comigo, em Matrix você pode comer várias refeições diferentes. Existem várias estações climáticas no ano, mas no mundo real, das pessoas que são desplugadas, a realidade é devastadora e pós-apocalíptica. Você come a mesma gororoba todos os dias num ambiente escuro e frio, e aí nós temos o Cypher, o personagem que se arrependeu. Ele está cansado, cansado daquele lugar escuro e frio, sempre fugindo das sentinelas numa guerra que nunca termina. Ele simplesmente se cansou. Ele tá tão cansado daquilo que simplesmente chega ao extremo de contactar o agente Smith na Matrix para fazer um acordo de trair os próprios amigos e entregar Morfeu, e em troca ele seria reintegrado em Matrix de novo. Então temos um trato. Ponha meu corpo de volta numa usina, recoloque-me em Matrix e vou conseguir o que quer. Como quiser, Sr. Reagan. E isso é algo interessante porque na mente dos outros tripulantes da nave, Morfeu havia os libertado de um mundo de mentiras, mas na cabeça do Cypher, aquele mundo devastado que é a verdadeira prisão. E ele se sente enganado pelo Morfeu porque assim, ele está livre de uma grande ilusão e uma grande mentira que é a Matrix, mas ao mesmo tempo, a realidade é realmente tão desconfortável que pode até ser pior do que a própria Matrix. Cypher se sente enganado, pois foi trazido a uma realidade pior do que a anterior. Então assim, será que esse mundo pós-apocalíptico é melhor do que a ilusão de Matrix? Se 99% dos humanos estão sendo cultivados em Matrix para servir como fonte de energia, será que esse 1% dos humanos desplugados não seriam na verdade o vírus desse mundo? Se o mundo é devastado e as máquinas dominam tudo, não seria melhor simplesmente perder a guerra e todo mundo viver na Matrix? Talvez seja assim que Cypher tenha pensado. Não me entendam mal, eu não tô dizendo nem que sim nem que não, eu só tô levantando a questão, ok?
Me diz aí você que tá assistindo, se você tivesse a opção das pílulas também e soubesse como é os dois mundos, tanto de Matrix quanto o mundo real, você iria preferir viver numa amarga realidade ou numa doce ilusão? E aí, hein, imputado? Prestar atenção no videozinho que CS Cine, NS Cine, já até esqueci, mas prestar atenção aí no que o nosso colega falou aí. Interessante, né? Interessante, um questionamento interessante, que ninguém se faz. Até essa história da pílula vermelha e da pílula azul se popularizou por conta do Matrix, e já é clichê, né? Tudo que é para você, acorde, olha, virou essa história do Red Pill, né? Red Pill no Bitcoin, Red Pill no relacionamento, Red Pill na política, Red Pilado, e ninguém se questiona, né? Ninguém se questiona. O que é a verdade? Qual é a verdade que a gente está buscando? A que preço se busca a verdade? Esse cara, nesse vídeo sobre o filme do Matrix, trouxe um ponto interessante, realmente, né? Trouxe um ponto interessante, porque a grande questão é: o que você está deixando para trás com esse Red Pill aí? Você sabe o que é que você está... Que mato que você está lenhando, que buraco que você está cavando? A que preço, né? E nem vou entrar no mérito aqui do que é a verdade, o que é a realidade, em coisas que a gente tem tem duas reflexões aí, tem dois caminhos a serem trilhados a respeito dessa questão que o filme Matrix em si traz, né? A gente viu aí aquela cena clássica do Cypher, agora eu sei o nome dele, do Cypher comendo o bife e falando, né? Eu sei que quando eu coloco esse bife na boca é a Matrix que me informa o gosto, não sei o quê. E aí vem uma questão que não é o tema dessa reflexão, não. Essa reflexão é dividida em duas. Isso que eu estou falando é a realidade em si. A gente tem a realidade em si, como diz assim, a matéria. O que é a verdade, né? O que são as cores que a gente enxerga? O que é o devir das coisas? Nesse caso aí, né? O Cyphers, ele faz uma distinção. Ele fala: a Matrix está informando o gosto, a textura do bife, né, que eu sinto. Mas e na realidade da vida real? O que é que te informa o gosto do bife? Qual que é a diferença? Igual eu notei aqui, o Matrix, impulsos elétricos artificiais, impulsos elétricos mecânicos, sei lá. Agora, o impulso elétrico natural, qual que é a diferença? Né? Na vida real lá do Neo, agora que o Neo come aquela papa lá que ele sente gosto ou não, qual que é a diferença da Matrix informar o bife e do seu cérebro, das suas papilas gustativas, quimicamente entrar em contato lá com os trem da comida e o gosto, né? Essa é uma questão, e essa questão é aquela velha história da busca da verdade aí, que remeto aqui àquele dia que eu dizia sobre o que o Nietzsche disse no Nascimento da Filosofia no Espírito da Tragédia Grega. Eu nunca lembro os nomes dos livros. Um lá que eu falei sobre aquela questão do conceito de sábio. O que significa o sábio em grego? A palavra sápio, aquele que tem bom gosto, aquele que tem um gosto apurado. Ou seja, aquele que não come qualquer coisa. E em relação ao conhecimento, o conhecimento não deve ser buscado a qualquer custo. Essa história da Red Pill aí, que verdade que a gente vai buscar? Para quê? Essa é a grande questão, né? Ao que nos interessa? O que a gente ganha com isso? Igual, não estou falando que eu concordo ou discordo, mas igual nessa reflexão aí, muito bem trazida por esse colega do cinema aí, que ousou questionar essa questão da Red Pill, né? Ousou. Vale a pena, igual no caso da Matrix, compensa? Você vai sair da Matrix para você ir para uma realidade toda fodida, toda lascada, ficar comendo papa lá, correndo de robô, morrendo. Não estou falando se compensa ou não, mas estamos dizendo, vale a pena isso? Eu, assim, nesse ponto, eu ia até... Eu vou fazer o que eu pensei.
Mas antes de eu fazer o que eu pensei, tem que ficar bem claro que são essas duas reflexões, né? Uma coisa é a busca da verdade das coisas em si, a verdade da realidade que nos circunda, a quem interessa, como interessa. Isso é importante para nós enquanto seres humanos aqui, enquanto existentes na vida, é importante, isso altera a forma de viver. Nossa, isso ajuda a gente a viver, atrapalha, né? Essa é uma reflexão. A outra reflexão é a realidade da sua vida, que é isso que é o ponto que eu vou tratar aqui. Tá? Mas sobre a realidade das coisas, vou trazer aqui um alerta que eu já tinha feito, aquela questão da sabedoria, do sábio, de ter o bom gosto. Igual eu falei naquele vídeo, né? Descobre-se aí a existência da energia elétrica, a forma como a energia interage com as outras matérias e tudo mais, e com isso se desenvolve a tecnologia da televisão, igual eu dei o exemplo, a válvula, aquelas televisões antigas da década de 50, de 60, que tem um vídeo do YouTube aí que o cara conserta. Aí você pensa, aquele ápice da tecnologia humana, do conhecimento científico humano, né, desvelando elementos que o olho não vê, que o tato não sente, mas o ser humano, com a sua abstração, conseguiu ir lá, não só descobrir, como dominar aquilo e constrói uma televisão, né, a tecnologia lá, válvula e tudo mais, para passar Silvio Santos, para passar Chacrinha, Jornal Esso, não tinha aquele negócio? Jornal Esso, sei lá, Jornal Nacional, sei lá que porra que era aquilo. Compensou? Vale a pena? Ou seja, não é um mau gosto do caramba você despender tempo e tudo mais para isso? Mesma coisa, ápice da civilização humana, ápice entre aspas, né? O pessoal trabalhar 12 horas por dia, para beber cerveja, beber cachaça e ir na igreja, para o pessoal passar mal de gordo, para o pinto não funcionar mais e a pessoa ter que tomar remédio, para forçar uma coisa em si, compensa. É o bom gosto. Eu não ia falar não, mas eu vou. Aqui no prólogo do Gaia Ciência, para quem não sabe, eu acho que eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. Os livros do Nietzsche, todos eles que foram lançados em vida, tem um prólogo do próprio Nietzsche, porque o que acontece? Quando ele mudou de editor, lá em meados da década de 1880, ele revisou os livros dele e fez uma reinterpretação dos livros e tal. E essa reinterpretação dos livros, alguns livros tiveram o título alterado, igual O Nascimento da Tragédia. E para todos ele fez um prólogo. E esses prólogos, se você for ver, todos os livros dele que foi lançado em vida, tem lá um prólogo escrito em 1886. Esses prólogos dele são muito interessantes porque mostra a visão madura dele a respeito de obras que ele já tinha escrito há pouco tempo, tá? Igual, por exemplo, esse aqui não tinha nem 10 anos ele tinha escrito. E isso aqui está escrito no prólogo do Gaia Ciência. E as pessoas não entendem. Até antes de eu entrar no mérito da questão aqui, qualquer dia, talvez, se alguém tiver interesse, ou se, na verdade, se eu tiver interesse, eu falo, né? Essa grande questão que se tem de se dizer, nossa, o Nietzsche é contraditório nas suas obras, tudo. Um dos exemplos que eles falam que ele é contraditório, ele fala que só a ciência que é capaz de libertar o homem, que a ciência que vai trazer realmente a potencialidade do homem, e ao mesmo tempo ele diz que não pode buscar a verdade, que a verdade você tem que ter um bom gosto na verdade. Isso é fruto da má leitura, né? Porque o que ele está querendo dizer é o que eu acabei de dizer. Tem que ter bom gosto. A gente tem que saber o que a gente está pesquisando, e por quê, e para quê, e não pesquisar a esmo, igual a gente fosse um bando de idiotas. E é nesse sentido que ele fala aqui. Então, pílula vermelha ou pílula azul? Vamos ver a respeito do conhecimento da realidade, né? Vamos ver qual que é a opinião que o Nietzsche tem aqui, que é interessante, ó. E no tocante ao nosso futuro, dificilmente nos acharão nas trilhas daqueles jovens egípcios que à noite tornam inseguros os tempos, abraçam estátuas e querem expor à luz, desvelar, descobrir tudo absolutamente que por boas razões é mantido oculto. Por boas razões é mantido oculto. Não, esse mau gosto, essa vontade de verdade a todo custo, esse desvario adolescente no amor à verdade nos aborrece. Para isso somos demasiadamente experimentados, sérios, alegres, escaldados, profundos. Já não cremos que a verdade continue verdade quando se lhe tira o véu. Hoje é, para nós, uma questão de decoro, não querer ver tudo nu, estar presente a tudo, compreender e saber tudo.
talvez eu vou pular aqui, ó. Deveríamos respeitar mais o pudor com que a natureza se escondeu por trás de enigmas e de coloridas incertezas. Talvez a verdade seja uma mulher que tem razões para não deixar ver suas razões? Talvez o seu nome para falar grego seja buceta. Ele colocou a palavra em grego de buceta. Esses gregos, eles entendiam do viver. Para isso, é necessário permanecer valentemente na superfície, na dobra, na pele, adorar a aparência, acreditar em formas, em tons, em palavras, em todo o Olimpo da aparência. Esses gregos eram superficiais por profundidade. A questão é a seguinte, tá vendo? Para dizer aí, o Guimarães Rosa, eu esqueci as palavras, mas o que a vida quer da gente é coragem. É coragem. E essa busca incessante pela verdade, esse redpilismo total, na verdade, demonstra uma puta de uma covardia. A pessoa não tem coragem de ir enquanto ela não souber tudo. Ela não vai, assim não vale a pena, não vou. Sendo que a vida exige coragem, cara. A vida exige que você vá. Você vá. E esse conhecimento desbragado, sem bom gosto, como eu disse, cria essas excrescências aí. Tipo uma televisão, que é o ápice da tecnologia, pra você ver Chacrinha, pra você ver Silvio Santos, pra você ver, sei lá, programa do Bolinha. Vale a pena? Tanto esforço para isso? Mas isso é no aspecto, como eu disse, no aspecto do conhecimento das coisas em si. Agora vamos falar do aspecto moral da parada, que a bem da verdade é o que o Red Pill normalmente quer trazer, é nesse aspecto moral de como se portar na vida, né? E aqui eu pensei um cadinho, e até que eu desenvolvi uma técnica para descobrir aqui, ó, qual verdade deve ser buscada a qualquer custo? Qual verdade deve ser buscada a qualquer custo? Bom, essas questões de ciência, da natureza, como as coisas funcionam, eu já falei. Agora é questão moral. A grande questão é a seguinte, nesse ponto, realmente, a opção pela pílula azul é prejudicial a nós. E eu vou dizer aqui por quê. Porque o que acontece aqui? A questão é que as ilusões e os entorpecimentos e os anestésicos que a vida nos oferece impedem que a gente tome as rédeas da nossa própria vida. Então, o critério da verdade é o seguinte, a gente tem que pensar sempre, a grosso modo, aquilo que nos fortalece tem que ser buscado. E aquilo que nos enfraquece tem que ser cortado pela raiz. Pela raiz. Aí, lógico, né, quem é mais espertinho e com toda a razão vai falar, tá, mas como é que eu vou saber o que é forte e o que é fraco? O que me fortalece e o que me enfraquece? O critério é muito simples. Tem que pensar próximo de nós. Olha os critérios que eu bolei aqui, ó. A gente tem que pensar sempre nisso de enfraquecer e fortalecer, de um modo geral. O que fortalece é uma frase que é do próprio Nietzsche também, que eu anotei ontem aqui, ó, que é um termo que ele usou aí que eu achei interessante. As coisas que nos fortalecem são aquilo que nos dá força para a gente ter a suprema custódia de nós mesmos, a suprema custódia de si mesmo. E mais uma vez, tá? O que é isso, suprema custódia? É simples, cara. Olha os critérios. Tudo aquilo que faz bem pro nosso corpo, o corpo seu, o corpo, cara, é simples. É só você ver. Só você ver o corpo, ó. Tá com o corpo bom? Tudo que faz bem pro corpo, para nossa saúde. E para nossa saúde, ó, tudo é ligado um ao outro, ó. Nosso corpo, nossa saúde, a nossa capacidade de fazer aquilo que a gente quer. E por fazer aquilo que a gente quer, eu vou dizer, desde você conseguir agachar para amarrar um sapato, até você fazer uma caminhada, até você conseguir conversar com a pessoa, até o peru funcionar, fazer cocô, tomar água, é esse tipo de coisa aí. E por fim, num resumo, tudo aquilo que nos garante a independência. Isso é o que torna a gente forte, isso é o que nos faz bem. E essa Red Pill é que a gente tem que tomar sempre. A gente tem que saber se a gente é independente. Se é independente, se é livre ou não.
Os pesos que você carrega são seus ou os outros que colocou nas suas costas? Esse tipo de reflexão, esse tipo de medida na vida é que você tem que ter para você saber se você está no caminho da verdade aí, da pílula vermelha, da red pill, ou se você está só igual um nenenzinho no bercinho, dormindo um soninho, sonhando aí, né? Um soninho tranquilinho da pílula azul. E o soninho da pílula azul não é simplesmente você tá aí seguindo o que os outros dizem e tudo mais, não. É muito mais profundo. Basta você parar para pensar, né? As pílulas azuis são muitas. Vão desde aí daquilo, igual eu falei em outro dia num vídeo aí do pessoal, do que era que eu estava falando? Da mentira para enturmar, né? Que você desde pequenininho aprende essas coisas, desde a questão de expectativas sociais, questão de igreja, de religião, né? São muitas as coisas que nos mantêm fuleiros, cara. A questão da Red Pill mesmo, esse discurso Red Pill é um discurso que te enfraquece, que te deixa dependente, porque você fica dependente de uma realidade, de um discurso que existe aí, e você não é capaz de fazer aquilo que você queria fazer. Tanto é que a grande treta das pessoas aí, desse pessoal do discurso red pilado, black pilado e tudo, é aquele: eu queria, o mundo podia ser assim, que aí eu poderia ser assado. Igual um exemplo, para não falar do red pill, né? Se eu fosse do Japão, isso. Se fosse nos Estados Unidos, o subemprego consegue que eu faça aquilo. Ou seja, perceba, esse discurso está criando em você uma dependência. Você fica dependente de fatores que estão fora do seu alcance para que você seja você mesmo aí. Você, sem perceber, você cria uma justificativa para lidar com as suas frustrações, mas sem perceber, você não percebe que você está condicionando a sua forma de ser com coisas que estão fora de você. Ou seja, você está tomando uma blue pill violenta aí, né? Não está acordando para a realidade, porque é muito gostoso e muito confortante, né? Saber que as frustrações da sua vida não são por sua causa, né? Tem critérios externos aí que estão fora do seu alcance. É muito fácil ter vida ruim, resumindo a questão aqui, né? Difícil é você perceber a aridez da realidade, igual para fazer essa analogia da Matrix aí, né? Você toma a pílula vermelha e de repente você vê, cara, tudo tá arruinado, o céu todo fodido, a comida é uma bosta, e você tá no frio lá, igual mostrou lá, correndo, lutando, e é isso, cara. Você corre e luta, você se lasca. Você corre e luta, você se lasca. E esse se lascar e correr e lutar é muito simples o critério, é igual eu tô falando. Não pensa em critério longe de Japão, de Estados Unidos, de leis misândricas, igual os caras ficam preocupados com leis misândricas e não sei o quê. E nem mulher os caras têm, mano. Nem mulher os caras têm. É a mesma coisa que eu ficar preocupando da porcentagem da gasolina que vai afetar o motor da Ferrari, da Bugatti. Eu não tenho Ferrari, eu não tenho Bugatti, cara. Eu não sou químico, eu não sou porra nenhuma. Que se foda a porcentagem da gasolina, do álcool, sei lá, do que eu vejo o pessoal às vezes reclamando, né? É a mesma analogia, é simples. Qual verdade a gente deve buscar? Aquela verdade que nos fortalece. Simples assim. E o que é força? Força, cara, primeiramente, antes de tudo, força é seu corpo estar bem. Força é você dormir bem. Força é você se alimentar bem. É isso, cara. Força é você mijar, você cagar. Você veja, o pessoal trabalha aí, né? Até conheço até uma figura que está deitada ali, que já viveu essa realidade aí. Trabalha aí, que você não pode ir no banheiro na hora que você quer, não. Você tem que ficar segurando. Tem hora certa. Isso aí te enfraquece, cara. Outra coisa, isso é outra coisa, né? O pessoal cria
cria essas questões, por exemplo, no FAP, que é de não bater punheta. Aí tem moleque que fica se segurando para não bater punheta. Saiba você que quem inventou essas histórias aí, querendo transformar isso como se virtude fosse, é gente que o peru não sobe, cara. Aí ele transforma a doença dele numa virtude. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Fazer sexo é igualzinho dormir, igualzinho beber água, igualzinho cagar. É a mesma coisa, cara. Você precisa disso, é seu corpo, cara. Quanto mais ligado a seu corpo você tiver, mais forte você é. Você é ser humano, você é vivo, cara. Ó, você é osso, é sangue, é carne. Isso é que você tem que prestar atenção. Essa é a verdadeira desligada da Matrix aí, cara. Essa Matrix é que você tem que desligar. Parar de ficar pensando em conceito abstrato, absurdo e olhar para si mesmo, cara. Olha, quantas vidas não foram revolucionadas? Pode pesquisar aí. Quantas vidas não foram revolucionadas por conta de uma doença? Às vezes o cara tem aquela vida fodida, sedentária, horrorosa, trabalha 200 horas por dia, se lasca, se ferra, de repente ele dá um ataque no coração, sei lá, vai no médico, o médico diz pro cara, olha, você tem que desacelerar essa vida, faz um exercício físico, aí a pessoa de repente fica com medo de morrer, né? Tem medo da morte, segue aquilo que o médico falou, e a vida do cara vira da água pro vinho, simplesmente pelo cara fazer um exercício físico de manhã cedo aí, cara. Só por isso. Porque é o corpo, é o básico, começa dali, cara. À medida que você começa a prestar atenção nisso e se dedica nisso, outros aspectos da sua vida mudam. Você começa a parar para pensar, igual eu escrevi aqui, cara. Você tem capacidade de fazer aquilo que você quer? O que te impede de fazer aquilo que você quer? Aí você começa a pensar. Aí você começa a desligar da Matrix, cara. Exemplo, para o pessoal que é concurseiro, eu vou falar porque eu passei por isso, né? Então fica sempre mais fácil porque eu dou um exemplo meu aqui. Qualquer dia até eu vou fazer uma reflexão só sobre isso. Já tá no prelo aqui, já tô pensando. Expectativa de quem que você quer atender? É dos outros ou sua? A quem você está sacrificando seu tempo, cara? Por quê? Por que você quer ter o respeito, a admiração de pessoas que te odeiam, cara? De pessoas que se pudesse te via morta, pessoas falsas, cara. A pessoa te xinga falsamente, te elogia falsamente. Por que você vai se importar com isso? Por que você tá preso nisso? Isso de aprovação. Aprovação de gente que te odeia, cara. De gente que te despreza. E o pior, de gente que você mesmo despreza. Que você mesmo não dá valor. Pra quê? O que te impede de ser si mesmo, de fazer aquilo que você quer? E eu sei, mais uma vez, alguém pode vir dizer, é muito fácil, mas como é que eu vou saber o que eu quero? Realmente, cara. Olha outro ponto aí. Mas sabendo que não quer já é bom. Sabendo que não quer já é bom. E outro, você perdendo um pouquinho dos seus grilhões, e eu falo aqui de novo, o maior dos grilhões chama-se descuidado com o corpo, cara. Descuidado com o seu corpo. Isso aí é o que te leva pra ruína, cara. E cuidado com o corpo é em todos os sentidos, cara. É dormir, é tomar banho, é mijar, é cagar, é fazer sexo, é descansar, é saber dos seus limites também. Que, por exemplo, até tá na thumbnail aí do vídeo, né? Essa brincadeira aí do cara tomar azulzinha. Até nisso, cara. Até nisso de azulzinha. Aí você não tem que ficar forçando seu pinto também não, cara. Você não é animal... Você é animal silvestre, doido. No ambiente de cativeiro, o animal silvestre não se reproduz, cara. Não dorme, não come. Esse é o primeiro passo, cara. Qual verdade deve ser buscada a qualquer custo? A sua verdade. A sua verdade é buscada muito próximo, muito perto. Qual ambiente que você vive? Com quem que você convive? O que você come? O que você bebe? O que você faz com o seu corpo, cara? Esse é o grande passo. Grande. Eu vou dizer para vocês que talvez seja 90% de toda a solução para você desligar da Matrix aí, cara. E se ligar a si mesmo. Porque a pílula vermelha não é você ligar a teorias conspiratórias, a misoginia, ao não sei o quê. A pílula vermelha é você desconectar do mundo e ligar em si mesmo. Essa que é a grande pílula vermelha aí, cara. Esse é que é o grande passo. E 90% disso está simplesmente em cuidar do seu corpo, respeitar o seu corpo. Não por acaso
Não por acaso o regime escravocrata que a gente vive hoje, de escravização das pessoas, justamente a primeira coisa que eles fazem é tolher o seu corpo, cara. Tolher o seu corpo. Nem no banheiro eles deixam você ir. Até o banheiro eles controlam. Essa questão do horário, você acorda tal hora, tem que sair tal hora, almoça tal hora, lancha tal hora, se diverte tal hora. Isso tudo aí, cara, é um controle de você, do seu corpo, cara. Você não é dono nem do seu corpo. E você veja, para voltar a esse exemplo tão drástico, você tanto não é dono do seu corpo que a indústria farmacêutica dominou até seu pinto. Você, para meter, tem que tomar remédio, cara. Você não respeita nem... O seu corpo tá pedindo socorro, tá pedindo sossego, tá pedindo... Olha para mim, você vai e sapeca. Toma energético, toma remédio para dormir, toma pílula para fazer sexo. E nem sei o que é mais que... Toma remédio para baixar a ansiedade, o corpo pedindo, me olha, pelo amor de Deus, eu estou aqui. E quando eu digo corpo e você, fica parecendo que eu estou fazendo como se tivesse uma dualidade, né? Mas não é isso, você é o seu corpo, né? Não existe essa dualidade. Você tem que se respeitar, você está se estuprando a si mesmo, cara. Essa é a verdade que deve ser buscada, a verdade que te liga a você. E é simples, fácil, tão tranquilo, tão de boa. Tem que escapar. Você tem que escapar de alguma forma, cara, desse sistemazinho de aviltramento, como já dizia o André Breton. Esse sistemazinho de aviltramento que o mundo hospício neurótico burguês criou para te escravizar e te tornar uma desgraça, cara. São pequenos passos, pequenos passos, cara. Pequenos passos, pouca coisa. Vamos dar os exemplos aqui, ó. Qual verdade deve ser buscada a qualquer custo? Alimentação, primeira coisa, alimentação. Larga de tomar essas porcarias, toma só água, cara. Água, toma água. Larga, suco, refrigerante, cachaça, larga. Eu até quero de pau falar isso porque eu tomo cachaça, né? Mas larga, cara, larga, faz mal. Não segue o meu exemplo, não. Toma água. Comida, come comida natural. Come carne. Come fruta. Não come essas porcarias industrializadas, esses biscoitos, não. Faz um exercício físico aí, mano. É um tempo pra você, que seja uma caminhada, uns agachamentos, flexão, come banana. Cara, para de segurar cocô, segurar xixi. Deu vontade de fazer cocô, fazer xixi, vai lá e faz, cara. Faz o cocô, faz o xixi. Se você trabalha no serviço escravo, que eu sei que tem muitos, pelo amor de Deus, dá um jeito de sair disso aí, cara. Não fica nisso, não. Eu fico espantado de ver lá São Paulo, 50 milhões de pessoas indo no trem, 60 milhões de pessoas andando pra rua fora. Cara, que loucura, chega disso, mano. Ambiente, outra coisa, ambiente. O sistema atual, super competitivo, te motiva a você ter relacionamentos competitivos. Isso te faz buscar pessoas menores que você. A internet é um exemplo claríssimo disso. Essa Deep YouTube, para dar um exemplo aí, é isso. Te motiva você a ficar com pessoas menores que você, pessoas mais doentes que você, porque no esquema competitivo, ali você se sente bem, porque ali você é alguma coisa, ali você é melhor do que o outro, ali você é mais foda que o outro, ali você é mais... Só que você não tá vendo, cara, que você tá se rebaixando lá embaixo. É mais ou menos igual o Vanderlei Ribeiro Silva aí, o Gambi Master. O cara tem uma frota de caco velho, mas na cabeça dele ele se compara com um mendigo, ele se compara com um fulano, com um cracudo. Aí é lógico, ele sempre vai estar bem. Isso você vai estar sempre para baixo, sempre ligado com gente ruim. Tem que buscar seu caminho sozinho, sozinho. Não é se comparando, não. O Sêneca, lá na época de Jesus Cristo, hein? Lá, quantos anos tem isso? 2020 anos, né? O Sêneca já dizia isso lá naquelas cartas dele, pro camarada dele lá. O Sêneca falava, olha, você tem que olhar, se você for olhar, olha para trás e para frente. Mas se você só olhar para trás ou se você só olhar para frente, você vai sempre se lascar. Porque se você só olhar para trás, você vai estar sempre bom, porque sempre vai ter um monte de pessoas piores que você.
E se você olhar para frente, você vai estar sempre ruim, porque sempre vai ter pessoas melhores que você. Igual ele fala, mesmo o imperador romano. O cara pode ser imperador romano, que ele vai falar assim, não, mas na época do imperador tal era diferente. Na época do imperador fulano ele tinha poder. Ou mesmo se fosse um dos mais poderosos. Não, mas a terra inteira eu não consigo pegar. Não, mas eu sou mortal, eu vou morrer e vou perder meu império. O sistema de competição só te lasca, cara. Ou você fica parado no mesmo lugar porque está se comparando com idiotas, aí você vai sempre ser o fodão. É aquela história que eu falei um dia do cara que apostava corrida na cidade do interior, né? E aí sempre ganhava, sempre ganhava. Aí o dia que foi concorrer na cidade grande lá, se lascou. Eu fico pensando, puta, eu vou ser o melhor dos mongoloides ou vou ser o pior dos bons? E aí o cara percebe, cara, eu não vou ser nem melhor dos mongoloides, nem pior dos bons, eu vou ser eu e evoluindo. A disputa é consigo mesmo, não é com os outros. Saia desse ambiente, cara. Esse ambiente, saia. Outra coisa aqui, cara, qual verdade deve ser buscada com recurso? Amizades, cara. Sai desse negócio de amizade. Que furada. Amizade que te põe de padrinho de casamento pra você pagar 2 contos. Amizade que te cobra que você seja assim ou assado. Cara, puta que pariu. Desliga da Matrix dos outros, cara. E se ligue da Matrix de você aí, cara. E repito, primeiro passo é seu corpo, cara. Seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Seu corpo, suas regras. E a saúde do corpo te permite fazer aquilo que você quer, cara. Ué, tô ouvindo Kiss of Stone Age aí? Não. É o pipi. Esse é o ponto, cara. Essa é a resposta que eu dou para vocês. Qual verdade deve ser buscada a qualquer custo? A verdade sua, que significa a verdade do seu corpo. Tudo é consequência disso aí. Esse é o primeiro passo. Para de caçar ET e vai procurar você. A verdade não tá lá fora, não. Bem lembrado. A verdade não tá lá fora. A verdade tá aqui, cara. A verdade tá aí. A verdade está aqui dentro. E, por fim, para encerrar, Is here. que eu nem sei por onde eu comecei, nem por onde eu terminei dessa Se porra. eu não fico ajudando nessa reflexão, você se perde todo. Eu nem sei por onde. Eu acho que o fazer no caderno é pior. Eu acho que eu tenho que fazer de cabeça mesmo. Mas fica aí a reflexão, cara. Será que essa Red Pill que você tá tomando aí compensa mesmo? Te ajuda ou te atrapalha? Pensa nisso aí. Que esse carinha do vídeo que eu coloquei aí. Essa reflexão que ele trouxe. Será? Igual no caso lá do site. Será que compensava mesmo? Um outro exemplo que eu vou dar para finalizar, né? Uma coisa é o Neo tomar a pílula vermelha. O Neo voa, o Neo é super-homem, mano. O Neo dá conta, o Neo aguenta o tranco. E a pessoa comum aí? Vai lá para ficar sim senhor, não senhor, né? Não tô falando que eu concordo com essa posição não, né? Mas eu tô falando, vamos pensar. Nem tudo é assim tão evidente quanto parece, né? E é isso. A verdade é, busca a sua independência. E a sua independência começa pelo respeito do seu corpo. E não vem com chororô, choramingo de que a vida é assim, eu trabalho na loja Zema eu tenho 5 minutos para ir no banheiro na hora tal. Cara, então vamos deixar de ser escravo, né? Hoje as pessoas... Lá, eles não podem, essas redes de Bahia, eles não podem nem fazer horário de almoço normal. Eles começam a trabalhar efetivamente às 8, eles têm que chegar às 6 da manhã. Eu sei, aí bate o ponto na hora lá, trabalha sem bater tem que bater o ponto. ponto certinho, mas não fazer. Aí se tiver um cliente na loja procurando a pessoa, ela não pode almoçar, tem que ficar atendendo o cliente. E depois tem que ficar ainda mais horas, depois sem bater o ponto, bate o ponto e volta para limpar. E vocês vejam, né? Eu dia trabalhista disso. Muita gente... E sabe quanto que eles ganham depois? Faz um acordinho lá? Ganha 2, 3 mil reais dividido em 6 vezes. Olha, muita gente estuda história e vê, por exemplo, aquela questão da escravatura. Aí tem aquelas fazendas lá, né? 3 mil escravos tinha na fazenda, 5 mil escravos. E você via os brancos lá na Casa Grande, era o quê? 20?
Colocando muito. 20 brancos, se muito. E 2.000, 3.000 escravos. E muita gente nas aulas de história pensa assim, gente, mas como é que esses negros não rebelavam, não ia lá e arrebentava tudo? Era tanto negro assim para pouco branco? Por que o cara da loja Zema não rebela? Por que o cara da Casa Bahia não rebela? Por que o cara da logística da Mason não se rebela? Os da Lua, por quê? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Vocês não param pra pensar nisso, não? Por que não rebela? Hoje. É a mesma escravidão, cara. A mesma. Mudou que hoje em dia os açoites são mais sutis, né? Não tem mais aqui de bater nas costas dos caras, de prender. Mas é a mesma coisa. E as pessoas também não se rebelam, porque vai ter um aqui chororô. Ai, mas eu preciso. Ai, como é que eu vou fazer? Ai, não é assim. Então seja escravo. E se mate aos pouquinhos, né? As doenças estão aí, tanto mentais quanto físicas, estão aí para comprovar a loucura desse mundo hospício, que é culpa nossa da coisa ser assim. É nossa, minha, sua. Minha nem tanto, porque eu tô chegando aos 40 anos aí, posso dizer que eu escapei desse esquema, sou um sobrevivente, escapuli. Sou um quilombola desse esquema aí. Eu fugi, resisti, estou fora. Cabe a você resistir, fugir, estar fora também. Acabar com esse sisteminha de aviltramento aí, de ficar trabalhando igual um escravo para beber cerveja e comprar televisão para assistir Xuxa Meneghel. Pau no cu da Xuxa Meneghel. Vai tomar no seu cu aí. Existe programa de Xuxa, mas e vai, sei lá, esses programas de televisão aí. Luciano Huck, então, que seja. Faustão, como diz o Luciano Franca, não, Faustão morreu, né? Ele falou isso. Faustão morreu, né? Então, ó, vai tomar no seu cu e eu não vou tomar no meu cu, não. Não fala assim, não. Desculpa, não vai tomar no seu cu, não. Vai tomar um chá, coloca um vai tomar uma água. E busque a verdade aí. Qual verdade deve ser buscada a qualquer canela custo? no forno, fica gostoso. Beleza? Então, você tem mais uma contribuição a dizer aí? Não, eu tenho nenhuma contribuição. Quem sou eu? Então, tchau pra vocês. O recado tá dado aí. E qualquer coisa, visitem o canal desse... Eu vou voltar. Voltando. E vejam o canal desse cara aí, que eu gostei da reflexão dele sobre a pílula azul e vermelha no Matrix aí. Foi massa. Pensou diferente. Pensou longe. Tem que ser assim mesmo. Alô?